Oi, oi, boa noite, tudo bem com vocês? Essa live de hoje é muito especial e eu fico muito feliz que vocês tenham aceito meu convite para estar aqui. Juliana, que saudades também, que bom rever você. Nós vamos receber daqui a pouco o César Romão e a gente colocou o tema dessa live de a culpa é de quem, né? Mas a gente vai falar sobre vários assuntos. César Romão é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Eu vou contar um pouquinho sobre como eu o conheci e de que forma ele impacta na minha vida. Mas ele é a estrela da noite, ele tem muita coisa bacana para compartilhar. E eu tenho certeza que tem muito a contribuir para cada um de nós. Então, pega esse aviãozinho que está aí, envia para as pessoas enquanto ele não entra e convida elas para estarem aqui com a gente. Envia para os seus amigos, é uma conversa leve, com certeza. Eu já conheço há 30 anos, então eu sei que vocês vão gostar muito dessa surpresa que eu preparei, né? Aliás, fiquei muito feliz por ele ter aceito o meu convite para estar aqui, porque eu sei que mesmo com essa quarentena a agenda dele é muito cheia. Obrigada, Clá, obrigada. Gente, eu fico sempre muito feliz com a participação de vocês e essa é um momento que a gente acaba se unindo mais, né? Eu fiquei bastante tempo sem fazer lives, mas eu confesso que eu estou muito feliz por estar aqui reencontrando todos. Tem gente que eu não vejo há muito tempo. Oi, 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 oi. Vai convidando as pessoas para participarem dessa live. César Romão já vai entrando. A Thaís, linda, a esposa dele entrou. Que linda, Thaís, que saudade de você. E aí o Romão já vai já pedir para participar da live e a gente já começa. Enquanto isso, vai convidando as pessoas que você conhece. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Vivian, querida, parceira de Eu Pleno, Milena, que bom ver todos vocês aqui, que bom mesmo. Romão, não sei se já entrou, mas se não tiver entrado, pode entrar e pode já pedir a solicitação para participar da live. Fernandinha, querida, como é que vocês estão nessa quarentena? Espero que estejam bem, espero que estejam conseguindo fazer novas coisas também importantes, que trazem significados especiais, né? Cadê o Romão? Eu estava agora há pouco tentando assistir, 8 horas tem muita live, né? Eu estava tentando assistir uma ou outra e acabei conseguindo ver uma ou outra de pessoas que eu gosto, mas tem tanto conteúdo bacana sendo compartilhado, acho que foi um ganho para todos, né? Não saímos de casa, mas escolhemos como ocupar o nosso tempo. Obrigada, Matheus. Obrigada. A Eliana, professora do Educandariara, estive com vocês há poucos dias, né? Foi a última palestra que eu dei antes da quarentena. Espero que estejam todos bem. Marcos, tudo jóia, Marcos? Boa noite. Carolzinha, Carolose, é muito bom encontrar vocês aqui. Gente, mais um pouquinho para o César Romão entrar. Rapidinho, daqui a pouquinho ele já está aqui conosco. A gente vai falar, né, o tema é a culpa é de quem, mas a gente vai falar de alguns aspectos interessantes. Eu vou contando como que eu o conheci e até ele chegar. Isso tem bastante tempo. Eu estava num evento aqui em Goiânia, no centro de convenções. Era um evento para... Tava capacidade, a lotação era máxima, né? Não sei quantas pessoas cabem lá. Mas ele veio dar uma palestra, entre tantos outros, e eu, sentada na plateia, olhei para ele, me senti muito inspirada e comentei com uma amiga minha, brinquei com ela, falei assim, eu ainda vou ser amiga desse homem, porque ele me inspirou muito.
E na época não tinha Google. E aí eu fui pesquisar o nome dele nas primeiras ferramentas que surgiram, se eu não me engano, Yahoo. E aí eu joguei na busca e tentei achar alguma coisa, cheguei em alguns artigos. Aí então comprei uma pasta daquelas pastas de papel de carta, não sei se vocês já viram. E comecei a colocar os artigos dele, imprimir todos que eu encontrava na internet e colocar nessa pasta. Então ele começou a me ensinar sem saber, ele se tornou meu mestre, meu professor sem ele saber. E depois de muito tempo trabalhando na empresa, onde eu fiquei 24 anos, nós tínhamos o hábito de contratar palestrantes renomados e uma vez ao ano no mínimo, quando a gente realizava nossas convenções de vendas. E aí, entre as cotações, me chega o valor do César Romão. E no final das contas, ele foi dar essa palestra pra gente, né? Lá nós ficamos amigos e me tornei amiga da esposa dele também, da Thaís. E ele então se tornou meu primeiro coach. Tem 10 anos isso. Quando ele se tornou meu coach, ele me preparou para dar palestras. E desde então, continua sendo meu mentor em liderança. Ele se tornou meu grande exemplo em liderança pelo histórico dele, por todo o caminho, por toda a trajetória. Porque desde que eu o vi, eu nunca mais deixei de segui-lo, deixei de acompanhá-lo. Eu acho que é o único autor que tem mais de 10 livros, que eu tenho todos os livros. Na verdade, falta só um para minha coleção. Ó, César Romão acabou de chegar. Romão estava falando aqui de quando a gente se conheceu. E quando você estiver pronto, pode entrar que o pessoal está te aguardando aqui. É só você clicar aí e pedir que eu já libero sua entrada aqui. Se precisar de ajuda, é só falar. Gente, olha, se eu não conseguir acompanhar todas as perguntas e comentários, eu vou procurar responder depois, tá? Se tiver alguma pergunta específica para o Romão, eu vou procurar ficar atenta para fazer. E qualquer comentário também, sintam-se à vontade. Tá curiosa, Thaís? Eu também. Gente, cada vez que eu tenho a oportunidade de estar com ele, eu aprendo muito. Aliás, ele escreveu o prefácio do meu livro, O Caminho de Shanti. Então, tive a honra também de ter o prefácio escrito por ele. Juju chegou também. Ana Cristina. Romão, tá chegando. Já liberei aqui, tá conectando. Olá! Olá, como vai, querida amiga? Tudo bem? Boa noite, Romão. Como é que você está? Eu vou muito bem. E você? Olha, muito obrigado Também. aí pelo seu carinho aí. Estava ouvindo aqui você falar. Você é uma pessoa muito especial. Parabéns, viu? Obrigada, Romão. É uma honra ter você como amigo e mestre, né? Porque sempre será. Não, nem tanto, nem tanto, nem tanto. Viu? Nem tanto. Romão, eu convidei todas essas pessoas para estarem aqui conosco e a gente deu o nome da nossa live de A Culpa é de Quem? Antes de saber de quem é a culpa, né? Eu queria dizer assim, eu nem quero muito saber de quem é a culpa, eu só sei que eu estou achando ótimo a gente estar aqui, mas eu queria muito que você falasse um pouco de você, como você iniciou sua carreira. Eu compartilhei seu currículo resumido no Instagram para as pessoas saberem um pouco sobre você. Mas fala, porque está todo mundo curioso para saber. Tá bom. Sheila, primeiro, muito obrigado aí por essa oportunidade de estar aqui junto ao seu público. Você é uma pessoa muito especial, gosto muito de você e eu quero te dar parabéns pelo seu livro.
Eu sei que ele está indo muito bem, está fazendo um sucesso bárbaro aí, e ainda não chegou aonde tem que chegar, viu? Obrigada. Daqui a pouquinho você verá aí cada surpresa linda que esse livro lhe trará. Shirley, ao contrário do que todo mundo pensa, eu não comecei minha carreira fazendo palestras. Eu comecei minha carreira como escritor. Eu escrevi um livro em 1991, foi o meu quarto livro. Os outros 3 não fizeram sucesso. Esse quarto livro, quando saiu em 91, ele se tornou um fenômeno no Brasil. Ele frequentou as listas de mais vendidos durante muito tempo. Chama-se A Semente de Deus. A quem não leu ainda, eu recomendo. É isso mesmo. Ele tem, para as pessoas que gostam e que estão ligadas aí nas mídias sociais, você encontra também A Semente de Deus em e-book. Então você entra na Amazon aí, rapidinho você já tem. E esse livro saiu, ele ganhou as listas de mais vendidos, tornou-se um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil, começou a romper fronteiras. Hoje já são 51 países que eu tenho os meus livros, entre eles Alemanha, Rússia, Itália, o meu segundo maior público depois do Brasil, e a América Latina toda. Então as pessoas começaram a conhecer o livro e começaram a telefonar no meu escritório, dizendo se eu só escrevia ou se eu falava também, porque eles queriam que eu fosse fazer uma palestra sobre o livro e tal. E aí eu comecei a minha carreira de palestrante e nunca mais parei desde 1991. Vieram outros livros, num total, durante a carreira, eu escrevi 25 livros, mas você não irá encontrá-los no mercado. Por quê? Um dia eu estava numa Bienal do Livro, junto com Paulo Coelho, junto com Jorge Amado, na Bienal do Livro na cidade de São Paulo, e o Jorge Amado me disse assim: meu jovem, meu querido Romão, aquele jeitinho dele, né? Você nunca verá 25 livros seus numa prateleira de uma livraria do Brasil. Pega esses livros, diminui esse volume de títulos. Ora, eu não podia deixar de ouvir o Jorge Amado. E aí eu ouvi o Jorge Amado e o tempo mostrou que ele estava certíssimo. Hoje são 12 títulos que estão nas livrarias do Brasil. Eu reescrevi todos eles, né, e criei 12 títulos dos 25 títulos que eu tinha. Esses 12 títulos me renderam até muitas premiações aí. Tem livraria que você entra, a prateleira tem o meu nome. Essa é a maior emoção que um escritor possa ter. Tem um livro novo agora. Eu não, apesar desse momento que nós estamos vivendo, eu não cancelei nenhum projeto meu, todos continuam. Eu continuo dando entrevistas, continuo escrevendo as colunas para as revistas, para os jornais, para o meu blog, e não podia cancelar o projeto do meu livro. Então, o livro novo sairá em maio. O livro chama-se Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Eu tinha também o projeto do curso digital, curso online. Também não parei, o curso foi realizado, ele está aí à disposição das pessoas. No meu Instagram, basta você clicar na bio lá, você já vai direto para este curso digital, seja protagonista de seu futuro. Então você vai lançar o 13º livro. O 13º livro. E olha, tá bonito. Olha não isso é porque aqui. eu escrevi não, mas tá bonito. Olha isso aqui. Você já tem a coleção toda, só vai faltar Não, esse. tá faltando um livro aqui. Eu não entendi por que eu não tenho, mas agora viramos eu dois. sei. Não, eu vou te dizer qual está faltando aí. Mostra o pacote só. Ó, o pacote, ó. Mostra o pacote. Está faltando um livro chamado Super Dicas para Motivar Sua Vida e Vencer Desafios. Então é só esse. Só esse, tá bom? Onde que eu estava que eu não vi, né? Só tá um. Interessante só um. você falando da quantidade de livros. E eu tenho vontade de escrever 50 livros. Hoje, apesar que agora, vamos supor, nessa época de Jorge Amado, isso aconteceu em 93, por aí, 94, né? Eu já tinha muito livro escrito, eu já estava imprimindo os livros. E
Hoje, pode até ser que funcione, Sheila. Por quê? Porque hoje você tem o processo digital. Você não precisa mais do espaço físico da livraria, você tem o e-book. Então, hoje, eu até penso, diante disso, em retornar com os meus títulos, mas só em e-book, todos eles. Aliás, eu tenho tido uma venda de e-book muito grande, não só no Brasil, como Tem crescido nesses. muito, né? Mas E tem agora, crescido demais, tem crescido agora demais. mais, porque nessa quarentena eu fui comprar um livro essa semana, eu não esperei chegar, eu pedi a versão e-book, depois eu pedi porque o papel também é uma coisa viciante, né? Ele é gostoso. Mas à medida que você começa a ler em e-book, começa a ler nos materiais aí que você tem hoje da Amazon, no Kindle e tantos outros, olha, depois que você pega ali o jeitinho, dificilmente... Eu comecei a ler no Kindle logo que saiu. Logo que saiu, tem uns 15 anos mais ou menos. Você me fez comprar um Kindle, tem 10 anos. Olha só, e como é que você está lá com o Você seu falou Kindle? assim, olha, se você não gostar, eu te compro de volta. Você Foi lembra disso? verdade, verdade, verdade. E Não, outra, eu confesso que eu ainda sou apegada ao papel. principalmente para Mas valeu a você, pena, porque vai viajar e quer levar, não dá para levar isso, muita coisa, né? você que é palestrante, as pessoas que viajam, gostam de ler em viagem. Você imagina, um dos meus Kindles tem 1.400 títulos. Então, isso é uma beleza para você pesquisar, para você, de repente, você precisa de uma informação, você entra ali e você já tem, né, uma super biblioteca aí na palma da Exato. sua mão. Romão, essa semana eu li um artigo cujo título é A China deve indenizar o mundo pelo coronavírus? Você publicou no dia 31 de março. E eu queria te perguntar uma coisa, porque você fala nele que a China se tornou o berço de uma potência econômica, mas que também de uma das mais terríveis epidemias do planeta. O que você fala para a gente a respeito disso? Até para a gente poder entender se a culpa é da China ou de quem é. Sabe, Shirley, a questão talvez nem seja nós procurarmos o culpado. A questão seja procurarmos o responsável solidário por isso. Porque o que é que faltou aí? Faltou responsabilidade, faltou solidariedade, né? A própria China demorou para levar ao mundo esse vírus que lá estava. Ele foi ocultado até pelos próprios médicos. O médico que tentou denunciar e gravou vídeos, depois que esse médico morreu, é que o mundo ficou sabendo que isso era uma coisa muito séria. Acontece assim, a China é hoje o país de maior população do planeta, depois vem a Índia. Agora, a China, ela tem núcleos de desenvolvimento. Então, as capitais, elas são super desenvolvidas, você vê lá quatrilhardários, é dinheiro que não acaba mais. O novo comandante da China aí está emprestando dinheiro para todo mundo, construindo estradas, só que tem uma coisa, esse entorno desse núcleo de desenvolvimento da China é muito pobre. Não pense você que as pessoas comem cachorro porque gostam. Não pense você que as pessoas comem morcego porque gostam. Acredite, existem lugares lá que não há o que comer. Como aqui no Brasil tem lugares distantes ainda que as pessoas ainda fritam e assam calango, tá certo? Então, puxa, existe? Existe. O que falta aí? Falta a responsabilidade do governo. Hoje, inclusive, saiu uma notícia de que será proibido nessa cidade e mais 2 cidades da China o consumo de carne de cachorro, de morcego. Veja, o ser humano já tirou isso da sua pirâmide alimentar há séculos. Qual é o problema de você comer bichos assim, animais, porque eles não tiveram o cuidado que têm os animais que os seres humanos consomem, como porco, vaca, aves. Existe um cuidado, existe uma regra, né? E esses animais não têm, eles vivem aí na natureza, cobra, morcego, cachorro, cavalo. Eu penso assim, se a China deve indenizar ou não. Deve sim, mas de maneira responsável.
Então, eu acho que a China deve um hospital para cada grande cidade do mundo. A China deve máscara para todo mundo, respirador para todo mundo, e ela tem que dar um jeito de cumprir esse atendimento. Ela tem que ajudar. Olha só, a Itália, por exemplo, que é onde eu tenho muitos leitores, eu chorei muito aí com o que aconteceu lá, porque muitos dos meus leitores de lá acabaram falecendo, né? E cada dia era uma notícia de um. Então, quando o país não está preparado, e nós ainda temos muitos países que não estão preparados e que o vírus não chegou ainda lá, mas vai chegar. Então, a China deve indenizar o mundo, sim, mas indenizar com responsabilidade e com solidariedade. Não é mandar um aviãozinho de teste, sabe? É mandar aviões. Eles têm condição para isso, inclusive financeira. Então, esse artigo ele foi praticamente um alerta às pessoas que o leem, porque nós criamos a China. Nós inventamos a China como potência econômica. Ela por ela não seria. Então, os europeus resolveram fechar suas fábricas e mandar fazer coisa na China, os americanos resolveram fazer o mesmo. Brasileiro, então, nem se fala, Chile. O que empresas fecharam as portas aqui para montarem fabricação na China, é uma coisa imensa. O chinês não sabia fazer nada. Os produtos chineses eram muito ruins. Eles aprenderam qualidade com os americanos, com os japoneses. Então nós inventamos essa potência econômica. O que é necessário agora? Ela ter responsabilidade. E até este exato momento que nós estamos conversando aqui, eu não vi nenhum ato que pudesse demonstrar real responsabilidade por isso. Era isso que eu ia te perguntar. Parece que não se ouve falar, né, de que algo está sendo feito da parte deles em prol do mundo. Não é o momento dos líderes mundiais cobrarem, porque não vai dar nem tempo. Nós chegamos a uma situação caótica. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu resido, cidade, estado de São Paulo, nós temos uma sorte aqui. Nós temos a sorte de termos aí o nosso governador que se revelou um verdadeiro líder com relação ao combate do coronavírus. O João Dória fez um trabalho e está fazendo, todo dia são 10, 15 ações que ele implementa, chegou até a pegar a PM e invadir lugares aí para confiscar máscara. Então, a sorte de São Paulo é que nós temos realmente aqui hoje um governador que está conectado com isso, João Dória Júnior. Outros estados talvez não tenham esse privilégio e não terão nem tempo de fazer, e talvez também não tenham nem o recurso que tem São Paulo. São Paulo provavelmente será o primeiro estado a dominar de maneira aceitável, né, esse vírus. Puxa vida, né? É muito... Dói, né? Falar sobre isso é um assunto que causa uma certa apreensão. As pessoas estão tensas, com medo. E nesse caso, Romão, o que você diz para essas pessoas que estão vibrando nessas emoções ruins, nessas emoções negativas? Olha, eu estou em reclusão assim como você, né, que está conversando comigo, vocês que estão me assistindo. Aliás, eu vou deixar um recadinho aqui para todos aqui que estão assistindo. Essa reclusão social, ela não é uma ferida, ela é um curativo, que a gente vai ter que trocar todo dia. Como é que a gente troca esse curativo? Veja, existem tantas coisas que nós não fazíamos e agora nós temos chance de fazer. Existem tantos projetos aí que as pessoas podem ter deixado para trás. Agora nós temos chance e tempo para arrumar isso. Por quê? Porque daqui a pouco, daqui 2 meses, isso passa. Um outro ponto que eu vejo é que os cientistas dos países afetados não se conversam. Isso é um erro gravíssimo. Se eles trocassem mais informações sobre o que estão passando, os cientistas, não os líderes, provavelmente eles vão chegar aí a uma vacina muito rápido, mas o que eles descobrem fica para eles, o que eles descobrem não transmitem. Então esse era um momento de solidariedade entre as mentes científicas do planeta.
Esse momento vai passar e o que vai acontecer? Vai acontecer, Chile, que a gente vai entrar num mundo totalmente reconfigurado. Esse mundo que vai acontecer daqui a 3 meses, a gente não conhece, ele será novo, muito novo. Nós vamos entrar machucados nesse mundo. A gente já não vai entrar com a energia que a gente saiu do outro. Aquele mundo lá atrás não existe mais. Isso aqui vai ser uma purificação. E com o que é que você deve se preocupar? Com o futuro. Com o futuro desse mundo reconfigurado que estará aí à sua frente. Aliás, o curso online que eu criei, Seja Protagonista de Seu Futuro, nunca foi tão atual. Por quê? Fiz ele tem 2 semanas. E aí, como é que foi? Excelente, eu falei que é uma avalanche de sabedoria. Então eu ia me arrumando e assistindo às aulas e falei, puxa vida, eu acho que eu nunca vi tanta sabedoria compilada em poucos vídeos, né? Você deve ter feito uns 15 vídeos curtinhos de 5 minutos. O curso tem 1h30, né? Só que é 1h30 onde eu tento passar para o aluno toda essa experiência que eu tive ao longo da carreira, ao longo de tantas palestras, tantas consultorias, mentorias. Eu tentei formatar isso em 1h30, porque eu resolvi entregar. Quer dizer, ali você não tem nada que tome seu tempo. Cada passo ali, cada momento é alguma coisa que você aprende para você poder ser aí o protagonista do seu futuro. É só clicar na bio aí do meu Instagram, você já tem lá todas as informações a respeito desse curso. Bem-vinda a esse curso também, minha querida aluna. Eu recomendo sim, porque gostei muito, muito. Não deixaria de fazer, não. Estou te acompanhando há tanto tempo, porque sei que faz diferença, né? Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Como nós estamos na mesma situação, todos estamos reclusos, todos estamos tendo que conviver mais tempo com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, que estão dentro da mesma casa. Esse livro seu, ele fala que só o amor não basta. E aí tem 2 escovinhas de dentes, né? Ele é mais específico para casais. Mas como é que esse título pode contribuir para a harmonia da família nesses tempos em que nós estamos? Então, esse título, Só o Amor Não Basta, ele é de uma contribuição imensurável. Aliás, quero recomendar, quem não tem, por favor, pega lá em e-book mesmo. Custa baratinho, e-book hoje é 30% do valor de capa de um livro, né? Você pega lá em e-book e leia. Por quê? Você sabe que para que nós possamos ter relacionamentos sentimentais, amorosos e mesmo familiares, só amar não é o suficiente. Então, é como casamento. Tem muita gente. Esse livro eu fiz e tive que realizar praticamente quase 1000 pesquisas com casais ao longo desses anos todos, de palestrante, de escritor. E você sabe o que eu mais ouvia desses casais? Eu ouvia dela assim, eu amava ele, mas não suportava mais conviver. Eu amava ela, mas não dava mais para ficar junto. As pessoas se separam amando, olha que interessante. Incrível. E aí você fala assim, como é que pode? Pode, por quê? Porque depois que o sentimento vem e domina o coração, você tem que usar a mente. Você tem que desenvolver competências para amar. Não é só o sentimento. Você também tem que desenvolver competência para amar. Qual é a primeira competência que você tem que desenvolver para amar? Eu conto isso no livro em detalhes. A paciência. Então não adianta você amar se você não tiver paciência. Vai transbordar. Então, a primeira competência é a paciência. A segunda competência é você conhecer ao máximo o outro lado, a sua cara metade. Tanto que o livro, ele tem uma parte que é só para homem ler. Esta parte é para o homem entender a mulher. Aí ele tem uma outra parte que é só para a mulher ler, para que a mulher possa entender o homem. Por exemplo,
vocês, mulheres, vão ao cabeleireiro, passam o dia, entram lá no cabeleireiro às 8 da manhã, saem às 7 da noite, chegam em casa, o marido está lá sentado no sofá, você passa, ele nem te notou. Aí a mulher normalmente pergunta, e aí, meu amor, viu alguma diferença? Ele fala assim, roupa nova? Você já tem aquela roupa há 10 anos, né? Aí fala, Romão, por que homem é assim? Porque você, quando vai ao cabeleireiro, se quiser que ele te elogie, tem que avisar. Tem que falar assim, olha, meu amor, estou indo ao cabeleireiro, vou ficar até às 8. Quando estiver saindo do cabeleireiro, liga e fala, olha, eu estou chegando do cabeleireiro. Aí ele vai sair da caverna e vai elogiar o seu cabelo. A mulher, por exemplo, poucos homens entendem isso, o homem acaba de tomar um banho, por exemplo, pega a toalha molhada, úmida, vai lá, sai do banheiro, vai se enxugar no quarto e joga a toalha úmida em cima do edredom novinho. Ela vai lá e pega. Ele faz isso 1, 2, 3, 4. Na 5ª vez, já vira ofensa. Aí a mulher já descarrega um baú de coisas em cima dele. Porque a mulher também tem essa característica, né? Ela guarda, mas quando ela descarrega coisas que o homem nem lembra mais. Um caminhão basculante. Caminhão basculante. Mas ela lembra. A mulher, por exemplo, gosta de discutir relação à meia-noite, quando já é a hora de dormir. E aí tem uma coisa interessante que vocês precisam entender. A mulher fala, em média, 2.300 palavras por dia. O homem fala, em média, 1.800. Só que essas 1.800 ele já gastou no trabalho, com um amigo e com outros blá blá blás até chegar em casa. Quando ele chega em casa, ele não tem mais vocabulário. Vocês também gastam essa média durante o dia, de 1.900, mas não chega a 2.000 palavras. Exato. É uma habilidade especial. Ela é uma. Daqui a pouquinho eu explico para você por que isso. Então, quando chega meia-noite, 11 horas, alguns vocês vão dormir, vocês ainda têm sobrando 300 palavras. E vocês querem descarregar aquilo naquele momento. E ele já não tem mais vocabulário. Aí ele não te ouve, ele dorme mesmo. Você não vai conseguir discutir relação naquele momento. Tudo isso são coisinhas que a gente coloca aí nesse livro para as pessoas aprenderem. Quanto à pergunta que você me fez, nós temos uma diferença genética cerebral. A mulher tem muito mais massa cinzenta do que o homem. Isso desenvolve essas características diferenciadas que vocês têm, da criatividade, do falar, da direção. O homem, por exemplo, não tem senso de direção. Você pode até falar para ele seguir o Waze e ele não consegue, né? A mulher é muito melhor de Waze do que o homem. Então, essa é uma diferença genética. Nesse livro, eu falo em detalhes sobre essas diferenças genéticas, que a partir do momento que você conhece a causa, você não repete o efeito. Quando você sabe por que a mulher se comporta daquela maneira, ou por que o homem se comporta daquela maneira, você não briga tanto, você já não discute, você já vai mais pelo lado da compreensão. E esse é um ponto importante, que é a segunda, o que eu chamo aí de a segunda grande competência de amar, né? É conhecer a fisiologia comportamental da mulher e a mulher conhecer a do homem. Sim. Até porque hoje as pessoas se separam com muita facilidade, mas elas têm que se esforçar para ficar juntas, e esse esforço depende de conhecimento. Então, se você não tiver conhecimento da fisiologia de comportamento, você sempre vai achar aquilo um motivo de briga, você sempre vai achar aquilo um motivo de discussão, e aí fulmina naquele momento, né? Olha, eu te amo, mas não te aguento mais. Que é o que acontece muito, né? Como você disse. Ou eu te amo, mas eu te odeio, entendeu? Nossa, pior ainda, né? E Romão, nossa, tanta coisa que eu fico com vontade de perguntar, aproveitando a sua presença aqui.
Antes de te conhecer, eu já tinha visto você, mas antes de te conhecer pessoalmente, eu vi uma reportagem sua no Fantástico de um projeto que você criou e que teve uma repercussão fantástica. E daí eu adquiri seu livro, onde você conta a história desse projeto, que é o Fábrica de Gente. Como é que Perfeito. foi trabalhar com um desafio como esse? Olha, o projeto Fábrica de Gente, como você bem disse, ele está narrado no livro Fábrica de Gente, que não é mais Fábrica de Gente. Lembra que eu contei, que eu reescrevi? Sim, Então, sim. esse livro eu reescrevi junto com outro, e ele agora chama-se Rota dos Vencedores. Ah, Então, sim. aliás, Eu o tenho livro Rota dos foi Vencedores. É que o ótimo, então. projeto Agora, chama Fábrica de Gente, mas o Fábrica Rota de dos Gente, Vencedores está aqui. Aqui Esse ele, ó. projeto é isso, Esse. ele mesmo. Esse livro conta toda essa história. Esse projeto Fábrica de Gente, ele reintegrou a sociedade, mais de 1.300 meninos de rua, numa época que a gente não falava em solidariedade, não se falava em menor abandonado. Eu fiz isso desde 1977 até 1990. Era uma Aham. meta, né? Então a pessoa fala, Romão, por que você parou? Não, eu parei porque eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta, eu cumpri a minha meta e deixei para que o universo tomasse conta do resto. E aí surgiram outros projetos, né, que inclusive nasceram do projeto Fábrica de Gente. Muitos projetos políticos, inclusive, com relação a menores. Ah, que legal. Sim, alguém acabou de ler esse livro hoje. Parabéns, deixa eu ver quem foi aqui. Daniel. O Daniel, Daniel, um abraço. Bem-vindo aqui aos leitores de César Romão. Uma honra, viu, Daniel? Recomende. Recomende a leitura. E Romão, tem uma outra agora uma curiosidade. Você foi aluno direto de 3 pessoas que me inspiram muito. Um deles eu cheguei a fazer uma pós-graduação do método que ele criou, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é Stephen o Covey. Stephen Covey. Você também foi aluno do Philip Kotler, o pai do marketing. E foi aluno do Peter Drucker, que eu lembro de ver fotos suas com eles e lembro de você comentar que estudou com esse pessoal fora do Brasil. O que você traz desse pessoal para a gente, principalmente porque eu falo que me inspiram, são pessoas com forças incríveis e que se destacam, né? São pessoas que, independente do cenário, apresentam resultados de sucesso. O que você aprendeu com eles que você pode compartilhar conosco para que a gente também lide com todas essas situações que estão chegando de uma forma tranquila e que a gente alcance o sucesso? Eu vou falar rapidinho um pouquinho de cada um, pode ser? Pode? Uma lição de cada um, deixa eu lembrar aqui. Sim. Bom, vamos começar pelo Steve Covey. O Covey aliás, essas pessoas, esses professores, a gente nunca deixa de aprender com eles, né? Porque eles deixaram um legado tão grande que eu acho que eu vou levar uma vida para entender esse legado. É muita coisa, é um legado imensurável. O Stephen Covey foi praticamente o pai da liderança, né? Foi aquele que organizou a liderança para que as pessoas pudessem viver o que vivem hoje nas organizações. O Covey, por incrível que pareça, ele nos deixou de uma maneira tão boba, caiu de uma bicicleta, né, entrou num hospital e não saiu mais. Hoje ele é um anjo lá nos inspirando. O que o Covey fala? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, por exemplo, um dos seus livros, entre tantos outros, ele teve a grande habilidade, a genialidade de abrir a consciência das pessoas para essa questão dos hábitos, que nós somos feitos pelos nossos hábitos. Então, se você quiser mudar, mude os seus hábitos. Essa é a grande lição do Covey. O Drucker, na realidade, ele é o pai do management. Quer dizer, se ele não existisse, a administração talvez estaria sendo inventada agora. Então, uma lição do Peter Drucker. Nós somos medianos em muitas coisas, bons
em algumas e ótimos em uma só. Tenha foco no que você é ótimo. O resto não vai fazer diferença na sua vida. Né? E aí você citou mais um, que foi Michael Porter, foi? Não, foi Kotler. Kotler, é isso que eu falei. Kotler. Ah, o Philip Kotler, o pai do marketing. Sim, do marketing. Philip Kotler, o pai do marketing. A grande lição dele é a seguinte. O Kotler fala muito que para que a gente desenvolva os planos que nós temos na vida, nós temos que ter coragem e saber vender esses planos. Não adianta você só ter um bom plano. Você tem que saber aonde está o coração da venda desse plano. Ele bate muito nisso. Então, às vezes, a pessoa tem uma coisa fantástica, maravilhosa, e fica na gaveta, e aquilo fica ali. Por quê? Porque ela não agregou ali uma possibilidade de transferência daquilo. Então, o Kotler é essa lição. Mas tem um aí que você não falou, e se você permitir, eu vou falar. Eu ia te pedir para acrescentar quantos quiser. Não, eu vou acrescentar só mais um. Eu vou acrescentar o meu maior mentor. Aquele no qual eu ainda inspiro a minha carreira. Og Mandino. Og Mandino. Og Mandino foi, na minha opinião, se você fizer assim uma analogia, né, se você disser assim, Romão, quem são os melhores palestrantes da história da humanidade? Eu diria a você, Jesus, com o Sermão da Montanha, a melhor palestra já proferida no planeta. Né? Segundo lugar, Og Mandino. Terceiro lugar, Barack Obama. Og Mandino foi o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Foi um dos maiores palestrantes do planeta, para mim o maior. Até hoje eu nunca vi ninguém falar como Og Mandino, eu nunca vi ninguém palestrar como Og Mandino e nem ensinar como ele ensinava. Tanto que quando eu comecei a minha carreira, eu me inspirei nele, eu era leitor dele. Esse momento que nós estamos tendo aqui, por exemplo, eu tinha com o Og Mandino em 1984, quando a gente só tinha telefone, não tinha nem computador, não tinha nem notebook. A gente falava por carta ou falava por telefone. Então eu estou te seguindo mesmo, né? Saindo aí no caminho. Estou copiando o legado. Hoje agora, de uma maneira mais sofisticada, né? Quem dera. Mas não começou época, assim não, né? Mas não era assim. O Og Mandino, ele me ensinou muitas coisas. Toda a minha carreira é baseada nos ensinamentos que eu tive com ele. Inclusive, a maneira que eu escrevo, os livros que eu escrevo, a maneira da minha palestra. Ele me inspirou e me inspira demais até hoje. Tanto que a gente acabou ficando muito amigo. A nossa amizade veio por uma outra amiga, Maria José Tobal Marciano, e ele chegou a recomendar um livro meu, A Semente de Deus. Ele escreveu na capa desse livro: A Semente de Deus é um livro poderoso que afetará a vida de todos que o lerem. Eu recomendo o Og Mandino. É o único livro que Og Mandino recomendou durante toda a sua carreira. Então é o único livro no mundo, A Semente de Deus, recomendado por Og Mandino. E o Og Mandino, ele sempre tinha, não uma resposta para tudo, olha que legal, ele tinha um ensinamento para tudo. Um dia, eu falei para ele assim, Mandino, hoje eu estou um pouco chateado, tal. Ele falou assim para mim, tem jornal aí na sua casa? Falei, tem. Falou, pega aí o jornal. Peguei. Ele falou assim para mim, faz um favor para mim, vai lá na seção de óbitos. Aí eu fui lá, falei, você quer ver alguma coisa? Algum amigo aqui do Brasil? Ele falou, vai lá. Aí eu falei, bom, já estou aqui na página. Era o jornal Folha de São Paulo. Aí eu olhei e falei assim, bom, quem que você está procurando? Ele falou, procura aí, César Romão. Eu falei, não, eu não estou aqui na sessão de óbito. Ele falou, então você está chateado por quê? Você está vivo, cara. E aí ele começava um ensinamento, assim era o Og Mandino.
Ele nunca tinha uma resposta para você sobre algo. Ele sempre tinha um ensinamento sobre aquilo que eu tinha dúvidas. Então, eu aproveito para render aqui a minha homenagem a ele. Se você que está assistindo nunca leu nada de Og Mandino, não perca tempo. Comece pelo primeiro livro dele, O Maior Vendedor do Mundo. Og Mandino escreveu 19 livros, estão todos pela editora Record, e você encontra aí em todas as livrarias do Brasil. Incrível. Realmente é inspirador. E você sabe que o meu livro perdeu, né? Vou ter que comprar outro, do Mandino. Romão, Não deixe faltar na sua biblioteca. Romão, você sabe que o dia que você não sabe disso, eu acho, né? Mas o dia que eu comprovei que eu tive a intuição correta de desejar me tornar sua amiga, quando eu estava numa plateia lotada no centro de convenções, enquanto você palestrava, foi quando você veio trabalhar para mim, para a empresa que eu trabalhava, né? Nós te contratamos. Verdade. E no intervalo de uma palestra para outra, você sentou para almoçar, já era tarde, isso foi no Rio Quente Resort, não sei se você lembra. Lembro. E eu cheguei para almoçar, você estava lá e me convidou para sentar com você. E até então, o relacionamento era muito profissional. E aí você virou para mim e falou assim, me conta a sua história. E isso foi incrível, porque depois que você fez isso, e que eu tive a oportunidade de fazer com outras pessoas, eu percebi o quanto essa pergunta é mágica para estreitar laços, para conhecer o outro, para desenvolver empatia. Então, isso é uma coisa que sempre admirei em você. Esse seu olhar. Que essa pergunta, vou fazer uma revelação aqui para você e para os nossos seguidores aqui. Me conta a sua história. Eu nunca te falei isso, né? Não, estou ouvindo pela primeira vez. Uma vez, conversando com o Mandino, a gente conversava, ele já estava bem doente e tal, e ele me disse assim, que quando ele chegasse no céu, Deus ia perguntar para ele assim, me conte a sua história. Uau! E ele tem história para contar, porque ele não é uma pessoa que nasceu com sucesso, né? Ele foi um alcoólatra, ele perdeu muita coisa por ser alcoólatra, ficou sem emprego muito tempo. Ele tem uma história linda de vida, aliás, eu recomendo que os seus seguidores conheçam. Aquilo, em 1988, mas me marcou demais. E eu estava nessa fase eu estava em plena ascensão com o projeto Fábrica de Gente. Então, um dos segredos do projeto Fábrica de Gente era quando os meninos chegavam, eu sentava com eles, olhava para eles e dizia exatamente isso. Me conta a sua história. E ali eles se abriam e eu ficava sabendo das dores daqueles jovens, aonde é que eu ia trabalhar naqueles jovens. Né? E essa é a pergunta que Deus irá fazer para você quando você chegar no céu. Ele não vai perguntar para você o que você fez. Ele vai pedir para você contar a sua história. E aí, se a sua história for verdadeira, ele vai... aqui, peraí. Opa, se a sua história for verdadeira, vamos lá. Como é que desvira? Agora pronto. Mas se o som estiver saindo, eu vou falando aqui. Vai falando, vai falando. Mas se a sua história for verdadeira, você vai entrar no céu. Se ela não for, você vai ficar na porta. Você não vai para o inferno, mas você vai ficar na porta. Então, essa pergunta, ela me acompanha há 40 anos. É uma pergunta que eu fico pensando como é que eu vou respondê-la. O dia que Deus me perguntar, me conta a sua história. Então, as pessoas têm que viver, Shirley e queridos seguidores, centradas na ética, na verdade, no bem. Porque senão, quando Deus perguntar, você vai acabar mentindo. Entendeu? Ele vai saber que você está mentindo na sua história. Falar, essa história aqui, a Shirley está inventando. Então, crie a sua história, viva a sua história, tenha ela aí na ponta da sua língua, porque essa é a pergunta, essa mesma pergunta que eu te fiz. Você vai lembrar de mim quando chegar no céu, porque Deus vai
fazer exatamente essa pergunta para você. Excelente. Agora, eu tenho uma outra resposta. Quando eu me refiro a essa pergunta de Deus, eu acho que vai ser a seguinte: gostei da sua. E acho que ele pode fazer as duas. Eu penso que ele vai dizer assim: você teve coragem de ser você mesmo? Porque eu acredito que ele nos fez únicos. E que é muito importante que nós sejamos nós mesmos, em nossa essência, que é onde ele colocou o dedo e criou tudo que nós somos, né? E até o último dia da nossa vida a gente vai estar vivendo a história que ele criou para nós. Então, o dia que ele fizer essa pergunta, a história vai ter terminado. Mas vai começar de uma outra forma. Você só vai saber se sou eu ou você, se é a minha pergunta ou a sua, quando o dia chegar. Depois você me conta. Ah, boa! Não, vamos fazer o seguinte. Você vai me contar. Depois você me conta. Quando eu chegar lá, você vai me contar. Espero que demore. Tomara. Ai, Romão, como é bom falar com você. Eu fico cheia de perguntas e fico inebriada escutando você compartilhando. Temos aí mais uns minutinhos aí. Temos. Tem algo mais que você gostaria de dizer, que você considera importante? Eu vou reiterar aqui, com a sua permissão e dos seguidores, para que você vá lá na Instagram ou no meu site, cesarromão.com.br, mas já que você está no Instagram aí, é só ir lá na bio. Eu quero que você conheça o que o curso Seja Protagonista do Teu Futuro pode te oferecer. Eu quero que você conheça, eu quero que, se você tiver possibilidade, faça o curso. Não é nenhum valor astronômico, como muitos cursos que existem por aí. Está dividindo lá em 12 vezes, dá acho que R$40 ou 35 por mês. Só que você vai receber informações tão preciosas que você vai colocar em prática e vai ver que elas são autênticas no funcionamento delas, porque você vai fazer um curso que você vai aprender e imediatamente poder aplicar na sua vida. Então, entra lá na minha bio e você vai conhecer o curso Seja Protagonista do Seu Futuro. Vai ser uma honra ter você como meu querido aluno, minha querida aluna, assim como a nossa querida Sheila, que já fez o curso, pode dar aí informações mais precisas. Quem idealizou é sempre suspeito. Uma das coisas que existe nesse curso, não tem ninguém lá, é o César Romão mesmo. Porque muita gente reclama, Romão, depois eu comprei um curso, mas aí não era a pessoa, entrou uma outra, passou muito filme. Gente, lá não tem nada disso, tá? Você vai entrar no curso, vai passar 1h30 comigo e se segura, porque eu vou despejar um caminhão de conhecimento para você usar, para você praticar, para que você possa realmente ser protagonista do seu futuro. E se você permitir, a gente podia ir para o encerramento, eu deixando aqui umas super dicas aí para o teu pessoal. Claro que eu permito. Não, na verdade eu ia pedir primeiro, vamos só reforçar o que você aprendeu com os seus grandes mestres. Com Coven Hábitos. Então nós estamos no momento, nessa quarentena, que nos convida a olhar para os nossos hábitos. Olha o que a gente teve que mudar? Muita coisa, tudo. Os hábitos. Sim. Todos os nossos hábitos. Né? Então, olha a inteligência e a sabedoria do Covey há 40 anos atrás. O segundo foi sermos Peter Drucker. Drucker. Em uma coisa. Ser ótimo em uma coisa. Se a gente ficar tentando ser bom em várias, a gente vai ser mais ou menos. Tem que ser ótimo em uma coisa. Então, focar naquilo que a gente já é bom. Naquilo que a gente é ótimo. Não o que é bom, no que é ótimo. No que é ótimo. E gostei do que o Kotler disse, que é coragem e saber vender a ideia. Ou seja, ter coragem nesse momento, onde não se sabe o que vai acontecer no futuro, mas ter coragem de se tornar um garimpador de possibilidades para ressignificar a sua história, para transformar a sua história e saber vender a sua história depois, né? Agora eu quero o seu ensinamento.
Do Mandino, a gente não falou aqui. do Vamos reforçar do Mandino. Mandino. Se você estiver chateado, compra um jornal, abre nos óbitos e vê se o seu nome está lá. Se não tiver, Fantástico. boa sorte. Você tem muita chance ainda de resolver a sua dor, o seu problema. E o meu é o seguinte, olha, eu vou deixar alguns insightzinhos para vocês aqui. Pode ser? Tá? Claro. Deixo uns 4 aqui para você. Estou falando assim, aqui me manda a lista do livro. Olha, os meus livros do Romão, eu posso fazer, ou tem em algum lugar, Romão? Tem tudo. Olha, você entra no meu site, tem a seção de livros lá, tem todos eles lá. Você fica lá passeando pelos livros lá. Ou digita na Amazon aí, a Amazon tem lá todos os meus livros. Você já pode adquirir aí até em e-book. Tá? Eu vou deixar .com.br. Eu vou deixar algumas sugestões a live salva, aqui. Maísa. Ótimo. Olha, vamos lá. Anota aí. Simbolize a sua imagem. Simbolize a sua imagem. Você não pode ser um médico que está cuidando da saúde ou do pulmão de alguém e durante a consulta você fuma 4 cigarros. É mais ou menos isso. Segundo, essa reclusão, eu disse aqui no comecinho, ela não é uma ferida. Ela é um curativo. Nós temos que cuidar desse curativo. Tá? Uma coisa que acontece muito com as pessoas é que as pessoas se decepcionam demais. Veja, a decepção, ela tem uma dor quase permanente quando ela é feita por alguém da nossa confiança. Muda isso. Sente essa dor uma vez só. Não deixa essa dor da decepção de alguém que você confiava demorar tanto nas suas costas. Outra, a sua capacidade hoje ela não deve ser avaliada pelo que você sabe. Ela é avaliada com o que você faz com o que você sabe. Então, o que você sabe? Olha, eu sei isso, eu sei aquilo. E daí? O que você está fazendo com isso? Qual é o comportamento que você tem com tudo isso que você sabe? Então, e essa é a última que eu vou dar hoje aqui, mas vocês podem continuar. Por quê? Eu tenho milhares de dicas no blog, eu tenho no Face, eu tenho no Instagram, praticamente publico quase todos os dias meus pensamentos, ideias, mas eu quero que você guarde essa daqui. Essa daqui é um lema de vida para mim, e eu quero que seja um lema de vida para você, e ela vai fechar aqui com um laço de ouro essa live da Shirley Brandão aqui, da minha querida Shirley Brandão, tá bom? Preste atenção. Na implantação de suas metas, nunca arrisque sua fé, sua família, sua saúde, sua ética e sua honestidade. Porque se você perder uma dessas colunas, talvez não vai lhe restar nada para você arriscar. E sabe, Shirley, eu vejo as pessoas arriscando demais o que são valores e princípios nas suas vidas. Elas arriscam a família, arriscam a saúde. E quando chega o momento de você arriscar o que realmente você pode arriscar, você não tem mais chance. Você já perdeu. Tá bom? Eu quero agradecer, Shirley, imensamente essa oportunidade. Olha quanta gente. Gente, eu estou vendo aqui, só que assim, eu não sou dessa geração tecnológica, né? Eu fui empurrado para ela pelos meus filhos, né? Principalmente pelo Breno, que é o do meio. O mais velho, o Igor, já desistiu, né, de tentar me empurrar. O Arthur, o da ponta também, mas o Breno persistiu, né, ele ficou empurrando. Então eu estou entrando na era tecnológica aí, graças a ele, e eu consigo ler aqui, estou vendo aqui, mas é tão rápido, né, então a gente não consegue responder para todo mundo. E agora eu estou entrando numa outra era, né, eu estou com um netinho, que é o filho do Igor, que você conheceu, né? Eu fiz uma armadilha aqui para poder falar com ele. Esse negócio é muito engraçado, porque você deve estar vendo aqui que tem 2 iodas no meu ombro aqui, né?
É porque o meu neto adora o Yoda. O mal já está voltando, né, gente? Eu não observei que estava acabando, vocês acreditam? Estava caindo. Vamos ver se ele pede de novo aqui. Porque ele estava finalizando e caiu. E eu estava tão envolvida com a história que não vi aviso de que já estava terminando. Que coisa! Enquanto ele não volta, não sei se ele vai conseguir voltar, talvez ele nem consiga. Mas eu gostaria de finalizar com uma frase dele também, que está no meu livro, eu cito ele, e que para mim foi como uma força para todos os momentos de desafio que vieram. E hoje, diante dos desafios que nós estamos lidando, eu penso que essa frase é pertinente. Romão, se quiser entrar de novo para concluir, pode pedir para entrar. Pronto, eu já autorizei. A frase é: o sim do seu coração é maior que o não do mundo. Deu certo? Viu? Deu certo. Eu estou falando Então, para tá eles bom. aqui, até você chegar para concluir a sua frase, que também é muito, muito linda, que é: o sim do seu coração é maior que o não do mundo. Isso é verdade. Eu gosto muito. É a segunda minha que eu adoro. Sim. Viu? Eu estava contando aqui que você está vendo 2 Yodas aqui no meu ombro, né? Sim. É por causa do meu neto, ele tem 2 anos. A gente tem falado pelo vídeo aqui, né? Então, imagina só, é muito difícil você segurar uma criança de 2 anos fisicamente, né? Até estar com ela. Imagina pelo vídeo, então é muito difícil. Como ele gosta muito do Yoda, o que eu fiz? Eu fiz um truquezinho aqui, né? Eu botei 2 Yodas aqui, porque quando eu falo com ele, ele vê o Yoda, fica entretido aqui com o Yoda e a gente consegue passar. Hoje nós ficamos quase 20 minutos aqui no vídeo, né? Mas sabe, Shirley, é assim, a gente tem que ir acompanhando as coisas que vão acontecendo. Eu já me sinto integrado nessa nova era tecnológica, né? Estou em todas elas hoje. Todas, sem exceção, qualquer mídia social aí você me encontra. E devo muito e devo quase tudo da minha carreira aos meus leitores e ao público das minhas palestras. Então, eu quero aproveitar para agradecer, você faz parte disso, né, desse público. E eu posso terminar, inclusive, com essa frase, para que as pessoas guardem aí, né? Sempre que você sair pelo mundo fazendo alguma coisa, talvez você ouça um não, e provavelmente vai ouvir. E vai ouvir vários. Mas guarda isso aqui que eu vou te falar agora. Olha lá. O sim do seu coração é maior que o não do mundo. Se o mundo disser não e o seu coração disser sim, siga o seu coração. E vou revelar a você que eu executo isso, eu ando à sombra das minhas palavras. Essa é uma outra característica de pessoas que podem serem protagonistas do seu futuro, andar à sombra das suas palavras. O livro A Semente de Deus teve 22 negativas. Não foi uma nem duas, foram 22 negativas. O mundo disse não para ele, mas o meu coração dizia sim. E hoje a mensagem do livro A Semente de Deus está aí em mais de 50 países. Shirley, adorei estar com você. Muito obrigado. Essa hora e tanto aqui passou rápido, pelo menos para mim. Passou Espero que para vocês também tenha passado bem rápido. A gente continua junto aí nas mídias sociais, no meu Instagram. Continua junto também se você tiver a honra de ter aí os seus seguidores como meus alunos. Vai ser uma honra, a gente vai estar junto lá nas pautas do curso. Eu vi lá o seu recadinho, já vi o seu recadinho lá, já respondi. Você gostou do peixinho dourado? Muito. Fez uma boa escolha. Muito, muito, muito.
Obrigado por tudo, viu? Fiquem com Deus aí. Obrigado eu, querido. Uma Um ótima abraço noite. nos filhos, Thaís, e que fique tudo bem por aí. Então logo eu possa ir a São Paulo. Quem sabe a gente encontra novamente para jantar. Será um prazer. Então tá Boa bom, sorte. querido. Obrigada, Romão. Um abraço. Boa noite. Tchau. Boa Tchau. noite, querido. Tchau. Tchau.